nesse tempo, nesse nosso bate-papo, e hoje eu estou recebendo aqui um ícone do Evangelho no Brasil, essa voz inconfundível, e você lembra, né, das ilustrações do Reino de Deus. Quem nunca, né, parou para ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus com esse cara aqui, João Ribe Palharim, da Igreja Paz e Vida, e que nos dá a honra da sua presença essa manhã aqui no humilde estúdio do Mostra o Texto. Bem-vindo, João Ribe, muito bom te receber, cara, muito bom mesmo, prazer te receber. Quero agradecer, pastor César, pelo privilégio de estar aqui com você. Seu trabalho alcança muita gente e cada vez vai alcançar mais porque você faz com o coração, você faz com a alma, você faz com sinceridade e sempre na verdade, né? Sempre visando o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Então tenho certeza que você vai crescer cada vez mais. E eu conheci ele agora pessoalmente, não estava lembrando se eu conheci antes? Não. Pessoalmente não. Aí, o cara é um gigante. Eu falei, caramba, quanto você mede? Aí ele falou 1,90. 1,90. Então, parem de dizer que eu sou o maior evangelista do Brasil. Eu só tenho 1,82 m. Você é alto também, Eu só tenho 1,82 m e estou encolhendo, porque eu estou ficando velho. A gente vai. Eu tinha 1,90 m e pouco, agora eu devo ter 1,85 m. Isso aqui a coluna ela vai comprimindo e os músculos das costas também vão, né, ficando mais flácidos. Né? Aí você vai diminuindo mesmo, velho. Não tem jeito. O importante é a gente não morrer. Eu tinha 1,93 m quando eu era vivo. Agora. Não, eu quando me alistei no exército era 1,82 m mesmo. Hoje eu sei que se eu medir não é mais 1,82 m. Já não é mais. Mas eu gosto de falar em 1,82 m, né? Exatamente. Eu acho um número bacana. E eu tenho documento para provar, lá no alistamento. Mas eu tinha 17 para 18. João Ribe, vamos lá. Seu nome é Juan, né? E por que fica João Ribe? Por que pegou? Ô César, eu só fiquei sabendo que meu nome era João Ribe no primário. Quando eu entrei no grupo escolar. Era Juan, né? Não, era Mazola. Era como? Mazola. Era um apelido de um jogador de futebol e diziam que eu parecia com Mazola, era um jogador italiano aqui. E era Mazola para cima e para baixo? E era Mazola. E meu pai até me deu um joguinho de chuteira, e eu andava com aquela chuteira, Mazolinha, Mazola. Um dia eu namorei uma moça, eu tinha 14 anos, e a minha vizinha era muito apaixonada por mim, né? Uhum. E ela conheceu a moça que eu estava namorando e falou assim, você que está namorando Mazola? Ela falou, não estou namorando Mazola nenhum. Porque ninguém sabia o meu nome, nem eu sabia o meu nome. Para mim era Mazola. Mas o meu nome ele tem origem bíblica. Joiaribe, lá no livro de Neemias e de Esdras, você encontra Joiaribe. Joiaribe. E a minha mãe brigou com meu pai. Lá em Piracicaba, eu nasci em Piracicaba. E ela falou, não vai pôr Joiaribe, não. Vão fazer zombarias com meu filho, vão ficar chamando ele de Joia. Você não vai pôr Joia. Não, e meu pai, italiano turrão, né? Você sabe que é italiano? É teimoso demais, né? Não, vai ser Joiaribe mesmo. E escreveram um papelzinho, Joiaribe. Chegou no cartório, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Ficou. Eu acho que foi meu pai que se enrolou. O João Ribe é tudo junto, então? Tudo junto. O meu pai... Não, eu falava Juan, para mim era Juan, de João Ribe, não é, né? Não, eu fico nada contra os argentinos, uruguaios e bolivianos, paraguaios, espanhóis, mas não é Juan. O pessoal fala, não, ele é argentino. Não sou argentino, eu sou piracicabano, descendente de italiano. E o nome inteiro tudo João Ribe, legal. É João Ribe, então foi uma corruptela de Joiaribe. Entendi. Mas é melhor, né? João Ribe é melhor que Joiaribe, né? Ficou bom. E agora também é inconfundível, né? Quantos João Ribe você já viu na vida? Só tem mais um. Na internet você deve ter achado, então. Não, no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma vez, César, uma pregação no Maracanãzinho. Que legal. Foi. Isso no ano de 1999. Eu fui lá, fiz a pregação, no final atendi algumas pessoas, chegou um homem e falou assim, pastor, meu sonho é ser pai. Eu sou estéril, minha mulher é estéril, a gente já comprovou por exames. Você não podia fazer uma oração? Meu sonho é ser pai. Eu falei, você acredita, rapaz, que se eu orar, você vai se tornar pai? Eu creio, ele falou assim, eu creio. Eu falei, então, fiz uma oração ali, em nome de Jesus, daqui ao tempo de uma vida, imitei lá o profeta, né? Daqui ao tempo de uma vida, você vai abraçar o teu filho. Orei e vim embora para São Paulo. Porque a base é São Paulo, né, Rio de Janeiro, apesar que nós temos muito trabalho lá no Rio. Aí eu voltei, anos depois, eu fui pregar na Vila da Penha, que é a nossa sede, e a hora que eu entro, chega um homem com um menino de 8 anos. Ô, pastor, o senhor não vai lembrar de mim?
Mas eu queria te apresentar o João Ribe. Como é que é? Eu queria te apresentar o João Ribe, meu filho. Cara, ele colocou o nome... O César, ele não fez só isso. Ele colocou João Ribe, Pagliarim, Cosme, parece que de Oliveira. Aí pôs o sobrenome dele, mas colocou João Ribe Pagliarim. Pagliarim, que o João Ribe já é um nó na cabeça de todo mundo, né? Eu falei, rapaz, eu não acredito que você fez isso com o teu filho. Ele falou, tá aqui o RG. Aí eu peguei o RG e falei, você é doido mesmo? Aí abracei o menino, tirei uma foto com o RG dele assim. Então tem mais um João Ribe lá no Rio de Janeiro. E é João Ribe Pagliarim. E você sabe como é que é minha cara, rapaz? Isso aí já dá um problema. Isso já pode dar um problema. Mas ele parece assim, sabe, comigo, engraçado. Mas né? que legal. Então, vamos lá. Cara, você ficou conhecido, eu quero falar do livro, mas vamos lá, você ficou conhecido pelas ilustrações. Quando é que nasceu essa ideia, esse projeto? Foi um acidente, César. Das ilustrações. Acidente total, César. Por acaso, de verdade, olha. Porque eu, quando tentei fazer a Paz e Vida dar certo, eu era publicitário. Aliás, a minha agência era aqui na Paulista, lá no edifício da Jovem Pan. Uhum. Nós estamos na Avenida Paulista, viu, gente? O César tem estúdio aqui, o podcast dele está na Paulista também. Aí eu era um publicitário bem-sucedido. Aos 40 anos eu decidi largar tudo para ficar só na obra. Porque a Paz e Vida era uma igreja fracassada e eu era um pastor fracassado. Mas você, então, você tinha as duas, você tinha o trabalho e era pastor já? Eu era publicitário de dia, pastor à noite e fim de semana. Uhum. Eu estou resumindo a história. Aí, César, quando eu larguei tudo, eu larguei os clientes, larguei os trabalhos, tudo na metade. Né? Os caras ligavam dia e noite, os empresários queriam que eu completasse, continuasse atendendo, porque eu era um craque. Eu era um craque no marketing direto. E eu fazia trabalhos assim para clientes importantes. E eu larguei tudo e fui para a igreja. Falei, meu Deus, me usa agora, porque agora eu não volto mais para a publicidade. Aos 40 anos eu tomei essa decisão. E aí, César, eu achei que ia ser moleza, porque eu era um publicitário que fazia campanhas para os clientes e era um sucesso. E eu lotava shopping falido, eu sempre falo isso. Campanhas, promoções. Eu tinha um cliente, a Kodak, né? Lembra da Kodak, máquina fotográfica? Eles tinham um produto máximo lá chamado máquina fotográfica Tiratema. A Kodak demorou 15 anos para colocar 5 milhões de máquinas no Brasil, anunciando Fantástico, TV Globo, tudo quanto era emissora. E eu e esse cliente, cara, em 5 anos colocamos a mesma quantidade de máquinas fotográficas Love. Então, eu sabia fazer a coisa. Eu achei que seria fácil. E eu comecei a testar as ideias publicitárias na igreja e só fracassava. E eu não entendia por quê. E eu tinha dinheiro, tinha as ideias e fazia as campanhas publicitárias e eu não conseguia lotar um salão de 10 por 30 aqui no centro da cidade. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui vendendo o que eu tinha, o que eu ganhei em publicidade, eu fui vendendo e aplicando na igreja, e eu preservei do meu patrimônio uma única casa simples, de 2 dormitórios na Zona Leste, que eu não iria vender nunca, porque estava tudo dando errado e eu perdendo dinheiro, fracassando, falindo. Falei, essa casa eu não vendo, porque se tudo continuar dando errado desse jeito... Eu vou morar nela. Eu vou morar nela, pelo menos com os meus filhos, não vão ficar na rua. Aí, cara, continuei fracassando, e não entendia por quê, e aqui vinha mais ideias, e eu fazia e dava errado. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? A gente está falando de que ano, mas em que época? Isso foi no ano de 1994. Uhum. Aí essa casa da Zona Leste, um japonês queria comprar, e na época ele pagava $80 mil à vista. Uau. E eu falava, não quero vender, essa casa não está à venda. E o vizinho que estava interessado numa comissão ficava ligando toda semana, o japonês quer comprar, ele paga à vista. Não está à venda, fala para ele não me procurar mais. Toda semana ligava, escuta, fala para o japonês que a casa do lado está à venda para ele comprar a casa do lado. Aí ele falou, não, mas ele quer a sua porque o irmão dele mora na outra rua que dá fundo para a sua, ele quer fazer uma... Para emendar. Para emendar. Cara, César, quando o negócio apertou, que eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz da igreja, e o cara me ligando, o japonês paga à vista $80 mil. Na época, seria equivalente hoje a uns $320 mil. Não era seu muita último coisa. Patrimônio. Era a minha última propriedade. Aí, quando o cara ligou, eu falei, mas ele paga à vista mesmo? Não, uma mala de dólar. Eu falei, então, fala para ele que eu vendo. Aí eu peguei aqueles $80 mil e entreguei na tesouraria da igreja. Falei, tudo que a Paz e Vida precisa pagar, peguem desse dinheiro. E continuei fazendo minhas loucuras, né?
Eu vou testando ideia. Porque o publicitário, ele tem uma regra máxima, que é testar. A segunda regra máxima do publicitário é testar de novo. E a terceira essa regra máxima é testar outra vez. E eu testava para ver se achava um caminho. É praticamente o tentador, vamos tentando. Fui tentando, agora eu estou com 70, também estou nessa época de tentar. Aí fracassei, quando acabou... um dia a tesoureira trouxe uma conta de uma gráfica para pagar. Eu falei, pega dos $80 mil e paga. Ela falou... Que 80 mil? Que 80 mil? Dos 80 mil que eu deixei na tesouraria, pastor, essa igreja aqui só sai e não entra nada. Era a única igreja na Rio Branco. Eu falei, meu Deus, não acredito. Perto da São João. Exatamente, a Rio Branco. Foi a primeira igreja da Paz e Vida que eu não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. Nem conta, nem pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, quebrei. Fali, não tenho nem casa mais. Aí eu fui dormir zonzo, né, César? Você já faliu alguma vez? Já. A gente fica meio perturbado, né? De noite. Você fica perturbado. Eu fui dormir zonzo. Falei, poxa, eu pensei que eu tenho um chamado de Deus para pregar, mas eu acho que eu me enganei. Aí eu sonhei. Esse sonho para mim não foi em 1994, esse sonho para mim foi ontem. Sabe, de tão vivo. É vívido, né? Vivo. E eu sonhei que eu estava deitado na cama, né? E a porta do quarto abriu e Jesus entrou. E eu reconheci imediatamente que era o Senhor, eu nunca tinha visto ele, mas eu sabia que era ele. Aí eu levantei, fiquei de pé, ele veio caminhando na minha direção e ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. Conforme ele andava, o tesouro ia andando com ele. Ele parou na minha frente, ele sorriu e falou assim, você está vendo tudo isso daqui? Eu balancei só a cabeça, né? Olhando para os joelhos, assim, aquele tesouro que se movimentava. Ele falou, tudo isso é teu, porque tu não me negaste nem a tua casa da Zona Leste. E eu dormi. Aí, no dia seguinte, eu estava falido. Foi só sonho. Sem saber o que fazer, eu falei, o meu nome é limpo. Eu ainda tenho o CGC da agência de propaganda. Eu vou procurar uma rádio. Vou na Rádio Morada do Sol. Lembra da Rádio Morada do Sol? Claro. Você lembra aí. Eu não tô, se ele conhece, sabe o que eu estou falando. Eu vou lá, vou comprar 10 spots por dia, durante 15 dias. E vou mandar faturar 30 dias fora o mês. E seja o que Deus quiser. É meu último, a bala de prata, né? Isso aí. Aí eu fui na rádio. Que não era um programa, eram spots. Eu só queria comprar spots. Em pílulas não, ali dentro. Eu não sabia fazer rádio, nunca tinha feito rádio. Aí o diretor me atendeu com uma indiferença quando eu falei que eu era publicitário de tal agência, que eu queria comprar 10 spots por dia durante 15 dias. Ele nem olhou na minha cara. Ele falou, não, aqui a gente não vende spots. Eu falei, como não? Toda rádio vende spots. Ele falou, não, aqui a gente só vende horário. Se você quiser comprar meia hora, uma hora... É X, e aí é outro preço. Aí, e, inclusive, ele falou assim, tem um pastor que está saindo do ar que não está aguentando pagar. Um pastor experiente que sabia fazer rádio não estava aguentando pagar. Uhum. Aí ele falou assim, se você quiser eu te vendo essa meia hora dele, 9 horas da manhã, o programa vai ficar vazio esse espaço. Se quiser eu vendo para você. Eu falei, quanto é? Ele falou, $5 mil. Era a época que o Brasil estava mudando da moeda para o RV. Do RV. Lembra o RV, sim, né? Sim. E equivalia a $1, né? Isso. Quando ele falou 5 mil, era um 1 por 1. O RV era $1. Que foi o que deu origem à moeda real, ao real. Aí ele falou $5 mil. Puxa, rapaz, eu pensei, caramba, se eu tivesse pelo menos $5 mil, eu ia testar essa ideia. Olha o que eu pensei. Essa ideia eu nunca testei. Aí eu falei, você fatura isso para mim? Ele falou, não, aqui pastor tem que pagar adiantado. É assim, você sabe que é assim, né? Não é assim, César? Eu sei como que é. Você tem programa de rádio, você sabe como é que é. Eu sei como que é. Tem que pagar adiantado, não tem colher de chá. Não tem colher de chá, pastor tem que pagar adiantado. Aí eu lembrei de um cliente, um chinês que me devia $100 mil em mercadoria, e eu nunca retirei, que eu fazia permutas com a Editora Abril, com a TV Bandeirantes, com a Rede Manchete na época, com outras emissoras, e o cliente... Eu era muito treinado também para fazer permuta. Você tinha esse crédito? Eu trocava para o cliente mercadoria por espaço e ele anunciava, TV Globo, Bandeirantes, etc. Aí eu nunca quis aqueles $100 mil, que era a comissão de agência. Ele me pagava com brindes. Com coisas, né? Com coisas. E tal. Era a reguinha que calculava, chaveirinho que falava, só coisa da China. Eu nunca quis, o meu negócio é brinde. Aí eu lembrei disso e falei para o diretor da rádio, vem cá, você não topa fazer uma permuta comigo, não?
Ele falou, pergunta com o quê? Eu falei, espera aí. Fui correndo em casa. Onde está aquele catálogo que eu fiz para o chinês? Onde está? Achei. Voltei no mesmo O que você quer aqui do catálogo? Voltei na rádio. Falei, os produtos são esses. Catálogo vistoso, bonito. Era um caprichava, né? Que nem eu, até hoje eu gosto dessa. Então, vamos falar daqui a pouco. Aí ele começou a fazer X com uma caneta e alguns brindes. Eu falei, opa, vai dar negócio. Vai dar negócio. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, não é $5.000 em produto, não. Você vai me dar $10.000 em mercadoria, porque você não está me dando dinheiro. Eu falei, fica à vontade, pode escolher o que você quiser. Aí ele escolheu, peguei o catálogo todo assinalado, corri no chinês, que era na República do Líbano. Pegar as coisas. Cheguei lá, o chinês ficou doido quando me viu, cara. Ele me chamava de Juan, que ele não sabia falar meu nome. Juan, que bom que você voltou, tem um monte de serviços para você. E eu chamava ele do Wilson, que o nome de chinês dele também era difícil, eu chamava ele do Wilson. Eu falei, seu Wilson, o senhor lembra aqueles $100.000 que o senhor me deve? Sim, sim. Eu falei, então, me entrega $10.000 com essas mercadorias aqui, nesse endereço. Botei o cartãozinho da rádio, Morada do Sol. Aí ele olhou o catálogo. Quanto tempo o senhor demora para separar esses $10.000 em mercadorias? Ah, Juan, tem que ver no estoque, muito variado, demorado, 1 semana. Falei, tá bom, seu Wilson, obrigado. O senhor entrega lá então? Não, Juan, volta aqui, eu tenho serviço para você. Falei, seu Wilson, eu não trabalho mais com publicidade. E fui para a rádio, tudo no mesmo dia, César. Caramba. Falei, Evel, o chinês vai demorar 1 semana, mas vai entregar para você, tá? Daqui a 1 semana ele entrega $10.000 em mercadoria aí. Tá bom, ele falou. Pode entrar no ar amanhã. Eu falei, como? Como assim? Não, você tem que entrar no rádio, no ar amanhã, ao vivo. Eu falei, mas eu não sei fazer rádio. E não sabia mesmo. Ele falou, é fácil, você pega o microfone e fica falando. No rádio é isso, né? Eu falei, eu sei, mas eu queria criar vinheta, viradinha, chamadas, quadrinhos, né? Ele falou, o problema é seu. E era meia hora, o cara era grosso, o cara era grosso. Ele, problema é seu. E outra coisa, hein? Ele falou, se você, no mês que vem, não é permuta não, tá? No mês que vem não quero... É dinheiro. É dinheiro. Se você não me trouxer 5.000 verdinhas aqui, eu te arranco do ar. Assim mesmo ele falou comigo. Aí eu pensei, bom, seja o que Deus quiser, né? Daqui 30 dias, vamos ver o que vai acontecer. Você tem 30 dias, mas era meia hora só. Só meia hora. 9 horas da manhã, no dia seguinte eu estava lá ao vivo. O horário era bom. Era bom, excelente. No AM, naquela época o AM bombava. Aí Aí eu entro no ar, César, sem saber o que falar, né? E só uma igreja aqui na Rio Branco, que era um fracasso. Ela estava falida. Não tinha ninguém, cara. Vivia fechado o dia inteiro. Aí, eu, sem saber o que falar, contei uma historinha. Foi assim que nasceu a ilustração do Ano de Deus, por acaso. Eu não sabia o que falar. Eu contei uma historinha, e o sonoplasta, que era o Adelino, pô, esse cara trabalhou comigo depois de muitos anos. Ele te ajudou, então? Porque, muito. Eu lembro que as ilustrações tinha aquela pegada, né, do sonoplasta ali junto. Você viu? Era bacana, né? Era muito legal. Eu tenho até hoje. São 1.200 histórias que ele me ajudou a fazer. 1.200 ilustrações. Eu gravei todas, tenho até hoje. Hoje é difícil eu gravar ilustração. De vez em quando eu conto alguma aí em algum evento, mas eu não gravo mais. Porque 1.200 histórias. É muita história. Nem eu lembro. Nem eu lembro de todas. Não dá. Aí eu contei aquela historinha de improviso e o Adelino do outro lado no aquário, com aqueles discos de bolacha, aqueles vinil, lembra? Lembro. Com 2 vinil, ele fazia ruído, fazia música de suspense. É isso aí. Porta fechando, porta abrindo. Tipo aquelas novelas de rádio. Muito parecido. Cara, quando eu contei aquela historinha e terminou minha meia hora, falei, poxa, Adelino, eu gostei. Amanhã eu vou trazer mais uma história. Você faz isso de novo? Ele falou, pode deixar. Foi assim que nasceu. Aí eu pensei no nome, né? Aí o nome, eu pensei, mas você vê, quando eu não tinha mais dinheiro, César, nem experiência, quando não tinha mais ideias, porque todas elas fracassaram, aí Deus fez tudo. O tesouro que ele me deu foi ali. Sabe, eu não tinha... E aí a igreja começou a mudar, aí a igreja bombou. a mudar a história. A igreja bombou. Aí a igreja virou febre. Eu comecei a fazer reunião todo dia, à tarde e à noite, e eu fazia, e apareceu mais horário de rádio, eu fui comprando, e depois até cheguei a arrendar a Rádio Gazeta 24 horas naquela época. Era uma fortuna, mas agora Deus preparou o tesouro, né? E eu conseguia pagar. E até hoje, viu, César? Deus nunca falou pra gente, João Ribe, toma aqui R$1 milhão e vai fazer televisão. Ele nunca disse isso. É tudo pela fé.
Esses livros que a gente imprime e distribui de graça, eles têm uma história. Faz quanto tempo também. você distribui o livro de graça? Porque o livro seu do Evangelho lá, como é que chamava? O Evangelho Reunido. É o Evangelho Reunido. Você tem ele? Tenho. É? Aquela capa chique lá que bonita, tinha. né? Ela tinha. Ela tinha um capa dura, relevo assim, sei lá. Isso. Eu lembro que esse livro foi um best-seller. Foi. Né? Milhões de cópias vendidas. Então, até aquela época... Só que hoje você não vende livro, você dá o vende. livro. Não, é a paz e vida, na verdade, além disso que Deus me disse, né, que me mandou lá na Rádio Morada do Sol, isso aconteceu depois de um fato, não apenas depois do sonho. Teve um dia que ele falou assim para mim, eu estava na igreja vazia, cara, desgostoso, falido, fracassado, né? Antes do sonho, antes da rádio, antes de tudo... Eu estava na igreja vazia, assim, olhando para as paredes. Tinha uma livraria nesse lado, tinha uma cantina desse outro lado, que as irmãzinhas faziam com o maior carinho. Faziam salgadinho, chá, café, traziam no final do culto, para ajudar a pagar o aluguel da igreja, né? E nesse dia o Espírito Santo falou assim, eu ouvi a voz, falou assim, limpa a igreja. Eu falei, limpar como? Ele falou, tira a livraria, tira a cantina, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Pode falar de dízimos e ofertas e vá em frente que eu vou levantar o povo. Eu escutei isso e eu acreditei, sabe? A livraria dependia só de mim, estava na igreja, eu tirei na hora. Dependia só de mim, eu tirei. Mas a cantina eu tive dó de tirar. Porque as irmãzinhas faziam com tanto amor, César, com tanto carinho. Em casa, traziam salgadinhos, traziam chá, café, tudo para ajudar a pagar o lugar da igreja. Aí eu chamei a mais dedicada, que era a Eudoxia, ela já partiu, inclusive, está lá na glória. Chamei essa diaconisa e falei assim, Eudoxia, eu sei que vocês fazem tudo com o maior carinho, com o maior amor, mas nós vamos ter que tirar a cantina porque o Espírito Santo mandou limpar a igreja, eu já tirei a livraria, agora precisa tirar a cantina. Ela, ao invés de ficar triste, chorar, né? Ela olhou para mim e falou assim, pastor, tudo que o Espírito Santo te mandar fazer, nós faremos. Aí tirou a cantina. E foi a partir dali, depois dali é que eu tive o sonho, depois dali é que aconteceu o negócio da rádio, depois dali é que surgiu a ilustração do Reino de Deus, e depois dali é que a coisa começou a crescer, né, César? Então, a gente não vende o livro, não é para ser diferente, eu sou proibido de vender, eu sou proibido. Porque Deus te deu me deu essa visão. Eu sou autor de vários livros, até estou te presenteando com esse monte aqui, né, César? Estou te presenteando com esse monte. E todos eles têm esse carimbo, venda proibida. Não, já disseram para mim, pastor, vende em livraria. Eu sei, lá não teria problema eu vender em livraria. Entendeu? Não teria problema vender numa escola. Não teria problema nenhum. Mas eu, dentro dessa visão, eu quero permanecer. Eu vou falar mais desse aqui, que é o lançamento aqui, mas vamos lá. Esse aqui é o livro... Qual câmera eu mostro? Ali. Quando Não Dá Mais. Quando Não Dá Mais, João Ribeiro Palharim. Esse livro, ele traz histórias verdadeiras, inspiradoras, de pessoas que estavam no zero, no limite, em termos de saúde, desenganadas, e repentinamente aconteceu um milagre. Então esse livro é sobre um segredo de oração. Quando Não Dá Mais... Se a pessoa ler esse livro, ela aprende como sair de situações onde ela não tem saída, né? Então é sobre oração esse livro. Aqui, tudo pelo sangue. Ô César, você é um teólogo, você é dono de um instituto famoso de ensino. Esse livro, Tudo pelo Sangue, ele satisfaz uma curiosidade do leigo. O leigo não entende, ele não entende porque Deus só se satisfaz com o sangue de Jesus. E o que esse sangue pode proporcionar para você? É um livro simples, mas que explica direitinho isso. Porque eu já escutei pessoas que não conhecem o Evangelho. É bonito, é bonito. Muito bem feito, né? Eu conheço esse diagramador, o nome dele é Mazola. É você que diagrama mesmo? Eu que faço tudo, cara, eu gosto. Eu amo isso. Que legal. Eu que faço tudo, César. A redação, a diagramação. Muito Depois a minha legal. equipe me ajuda na finalização, né? Eles me ajudam. Olha que legal essa parte aí, né? E o texto é bem simples de ser entendido. Por que Muito legal. Deus só se satisfaz com o sangue de Jesus? É legal esse livro. Esse aqui, o último, aqui em que cremos? Esse daí é uma confissão de fé de Gênesis e Apocalipse,
passado, presente e futuro. Como você é teólogo, depois dá uma lida. Tá, vou ler. Você vai gostar bastante. Então, confissão. É um livro que ensina. Legal. Eu gosto da palavra pura, como sei que você também gosta da palavra pura. E tá faltando hoje em dia, né, mano? É. Muito Hoje bom, o evangelho muito bom, está João Ribeiro. distorcido, Muito bom, muito o bom. evangelho E aí virou... agora você lançou... Bom, e esse aqui que é para um evangelizar. best-seller, e esse aqui é sobre o evangelho para evangelizar. Esse daqui, César, nós estamos chegando em 3 milhões de exemplares distribuídos e no Canto pela Paz, que vai acontecer nesse sábado, nós vamos distribuir milhares e milhares e milhares. Todo mundo que estiver lá vai ganhar esse livro. E quem for na Paz e Vida ganha também. Ganha Qualquer também. horário que for, a pessoa ganha. Ah, mas eu não sou da Paz e Vida. Entra lá para perguntar o nome de uma rua, você ganha o livro. Que legal, que legal. A ideia é evangelizar sempre. E agora, esse novo livro, que também é distribuído gratuitamente, passa numa Paz e Vida lá que você consegue pegar, ter esse material. Esse livro aqui, bora falar dele, porque o tema aqui é Jesus mandou, e aí ele vai abordar. Eu já dei uma olhada antes, e eu sou apologista, né? Então eu gostei muito da sua abordagem bíblica, histórica, os detalhes da história que você traz aqui. E eu não sei se você já publicou, agora que eu vi esse outro aqui do sangue. O do sangue é anterior, mas eu nunca tinha visto você atuando como um apologista e da teologia. E aqui é a minha análise, né? Você está atuando como um apologista, alguém que defende a fé bíblica e de uma maneira simples contra o batismo, o pedobatismo, que é o batismo infantil. E qual que foi de onde surgiu essa ideia, João Ribeiro? Ô César, olha, eu estava um dia zapeando a TV e numa certa emissora, líder de audiência, estava tendo o batismo de um bebê. O padre, o ator caracterizado como padre, o ator. Uhum. Todos os atores caracterizados como padrinhos. Uhum. E o bebezinho para ser batizado. Uhum. Aí eu escuto esse ator que recebeu um texto, ele fala o que foi mandado, não é? Uhum. Ele fala assim: nós estamos aqui para celebrar o batizado, falou o nome do bebezinho, atendendo a ordem do Senhor Jesus, que nos mandou batizar os bebezinhos. Cara, aquilo me deixou tão indignado, porque numa audiência daquele tamanho, quem estava assistindo aquele capítulo da novela realmente acredita como se fosse verdade, não é? Porque um ator caracterizado de padre, o cenário é uma igreja. Não é falando isso? que Jesus mandou batizar a criança. Então. Falando que Jesus mandou batizar a criança. Então, a pessoa que está assistindo a TV, ela não tem formação bíblica nem teológica e nem lê o Evangelho, essa que é a verdade, e assim é a maioria do povo brasileiro. A pessoa acaba comprando isso como se fosse verdade, né? Ela fala, opa, tem que batizar. Jesus mandou batizar bebezinho. E foi aí que surgiu a ideia de fazer esse livro. Jesus mandou. Que em cima daquilo. E tem um QR Code aqui, eu estou procurando para você. Tem um QR Code aqui, eu vou achar. Quer ver, César? Que tem um capítulo. Hein, pastor Marcelo? Me ajuda aqui. Achei. Achei aqui, ó. Tá vendo esse QR Code? Vai na página 34. Minha gente, pela TV não dá, né? Aqui. Não dá. Dá para ver? Se ficar paradinho, ele dá um... Olha lá, já tá dando zoom na sua aí, ó. Ó, dá zoom aí. Quem botar a câmera fotográfica nesse QR Code... Peraí, deixa ela renderizar ali, peraí. Só que... Peraí. Isso. Aí. Vai levar para onde? Ó, pega o celular, quem tiver em casa ou em qualquer lugar, pega o celular, abre a máquina fotográfica, mira nesse QR Code. E aí você vai ter essa cena onde o ator mente. Não por ele, mas pelo script que deram para ele. Numa propaganda enganosa, mentirosa. E foi nessa imagem, nesse vídeo que você... Falei, pera, isso não pode continuar, não é? Aí, você é apologista, você conhece a palavra, acho que até mais que eu, porque você é um grande estudioso, não é verdade? Então você sabe quantas pessoas foram assassinadas
porque pregavam contra o batismo infantil, Milhares, que é uma invenção. E a capa é isso, ó. Jesus mandou, milhões foram mortos por rejeitarem esta invenção religiosa. É uma invenção religiosa. O batismo infantil e outras tradições que ainda aprisionam milhões. Então aqui eu conto até como foi o surgimento disso, o desvio que houve, essa invenção religiosa. E por que aprisiona, César? Porque a pessoa pensa que é batizada, ela fala, não, eu não fui batizado, eu já fui batizado quando era nenê. E ela não cumpriu a justiça de Deus e nunca foi batizada. Porque Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois batiza, não é isso? Bebezinho não crê em nada. Eu posso pregar dia e noite para um nenê e ele não vai entender e nem crer. Eu só posso batizar quem crer. Né? E outra, ele não tem pecado para se arrepender. E a palavra batismo no grego, você sabe disso, significa imersão. E eles fazem com aspersão, com umas gotinhas de água na cabeça do bebezinho. Então a maioria do povo brasileiro pensa que é batizada e não é. E isso compromete a salvação da pessoa. A pessoa vai partir desse mundo sem cumprir a justiça de Deus, porque nós não estamos falando aqui, viu? Deixa eu explicar isso para a tua imensa audiência, César. Está vivo também no meu podcast, né? Deixa eu explicar isso. Nós não estamos falando da sua religião. A coisa é muito mais profunda. Esse livro não fala sobre a sua religião, mas sobre o que mais importa, a sua salvação. Entendeu? Então eu gostaria muito que você lesse esse livro, examinasse e confirmasse com as fontes históricas que tem no fundo, para dizer o pastor João Henrique Palharim não inventou nada. Tudo que ele trouxe é a história verdadeira e milhões de pessoas foram assassinadas por pregarem que o batismo infantil é inválido e não salva. E aqui ele trabalha, por exemplo, a ideia do batismo por imersão. Não sei se qual câmera dá para mostrar aqui, mas, por exemplo, veja na página ao lado que o Evangelho de Mateus diz, ó, e Jesus sendo batizado saiu logo da água, né? Então, a ideia do batismo sendo só borrifar um pouco d'água, né? Então, Jesus saiu da água, quer dizer, então o batismo de Jesus... Foi dentro da água. Foi um batismo de imersão, né? Aqui o texto. Então, obrigado, Cláudio. Ó, então, logo saiu da água e eis que se lhe abriram os céus, vindo o Espírito Santo descendo como pombas vindo sobre ele e tal. E aí vem a frase do pai, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele trabalha aqui uma apologética muito legal sobre a história, porque ele começa falando dos anabatistas, e eu gostei muito. Pois é. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, ó. Essa página aqui, Cláudio, ó. 100 mil anabatistas executados por rejeitarem o batismo infantil, insistindo que somente adultos conscientes e arrependidos podem batizar-se e tal. E aí ele começa a dar aqui os dados, né? Os papas que perseguiram os anabatistas tal, e as mortes, né, enfim. Sabe o que é mais chocante ainda, ô César? Esse livro não é dirigido só para o fiel católico, não é isso. É para toda pessoa que foi batizada apenas quando era bebê. E batizado eu digo entre aspas, porque não foi batizado. A palavra batismo é imersão. Perdão. Quando Jesus disse assim, quem crer e for batizado, ele não ficou explicando, porque todo mundo entendeu o que ele estava falando. A palavra batismo significa imersão. Então ele disse, quem crer e for imergido será salvo. Não sabe explicar para os ouvintes, né? Então a pessoa no nosso país e no mundo, a grande maioria, passou só pelo batismo de bebezinho e não pelo batismo adulto. E até igrejas protestantes históricas, e o César falou, ô pastor, com esse livro você vai apanhar muito. Eu falei, eu sei. Já começou ou não? Não, porque eu tenho base bíblica, né? Vai ser difícil me bater. Só se me matarem, né, César? Mas a fogueira já passou, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Mas hoje são outras formas de matar, né? Você vai perder o canal, vai não sei o que, é assim. Exatamente, assim. Vem a perseguição. Mas a gente sabe que sem pregar a verdade não há salvação. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu sou evangelista, sou ganhador de almas, eu sou pregador. O livro é apologético, mas eu não sou apologista. Eu prego a palavra, eu defendo a fé, né? E o meu foco é ganhar almas. Eu sou um ganhador de almas. Meu trabalho é esse. Agora você vê, César,
quantas igrejas protestantes históricas batizam apenas bebezinhos também. E quando os papas perseguiram e exterminaram 100 mil pessoas, 100 mil anabatistas foram assassinados sem julgamento porque pregavam que o batismo infantil não vale. Sabe quem apoiou a Igreja Católica na época? Martinho Lutero e João Calvino. O pai da Igreja Luterana, que batiza bebezinho, e o pai da Igreja Calvinista, que também batiza bebezinho. Porque eles não queriam que essa verdade fosse pregada. A reforma protestante foi muito boa. Rompeu com muitas correntes, não é, religiosas e tradições religiosas, mas deixou alguns elos dessas correntes intactos. E o batismo infantil é um deles. O batismo infantil é um deles. Aí o que eles defendem? Você pode conversar com qualquer igreja protestante histórica, calvinista, que batiza bebezinho, o que eles falam? Não, o batismo infantil é como a circuncisão judaica, é uma marca, é um sinal. Você já ouviu eles falarem isso? Já. Ok, tá bom. Ai, que legal, tá bom. Então vamos dizer que o batismo infantil é uma marca. Mas Jesus recebeu a marca aos 8 dias de vida, quando ele foi circuncidado. Mas quando ele completou 30 anos de idade, adulto, ele exigiu ser imergido, ele exigiu ser batizado. E o João Batista nem queria batizá-lo, tal. E aí ele fala, é para cumprir toda a justiça. Exatamente, tal. João não queria batizar, mas ele exigiu ser batizado, porque para ele a marca infantil não era suficiente. Se a marca infantil não era suficiente para Jesus, é suficiente para você, irmão presbiteriano, metodista, luterano? Pensa, é só você refletir. É só você refletir. Então a palavra ainda hoje é distorcida. Eu sei que vão se levantar, vão falar mal, vão inventar coisas, né? Vão criticar, mas eu estou defendendo a palavra, a verdade. O batismo, pegue o dicionário Aurélio. Não precisa ser o dicionário bíblico, não. Né? Não precisa ser o dicionário teológico do César, aqui do Instituto Betel, né, que chama o teu instituto? Bethesda. Não precisa ser um dicionário bíblico, mas se bem que na Bíblia Católica, aquela Barça grandona que eu tenho, tem um dicionário bíblico no final. Vai olhar lá, vai olhar no dicionário bíblico católico, vai olhar no dicionário Aurélio, que é secular. Qualquer dicionário vai dizer batismo, do grego baptismos, que significa imersão. Então quem crer e for imergido será salvo. Pessoa é batizada com um pouquinho de água na cabeça. E tem várias outras questões com relação ao batismo. Quando o batismo por aspersão. Se o significado do batismo nas águas é sepultar a velha criatura com Cristo, nenhum defunto, vai no cemitério, nenhum defunto é sepultado só com um pouquinho de terra na cabeça, na testa. Antes cobre o corpo inteiro. O batismo, ele tem como símbolo de sepultamento da velha criatura, essa necessidade de sepultar, de imergir totalmente. E quando a pessoa sai da água, ela está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Esse é o símbolo do batismo. Então, precisa. E o símbolo do batismo inclusive é o dilúvio. O dilúvio. Lá na fala de Pedro. Então, exatamente. O dilúvio não foi uma espirradinha de água. Não foi. Não. E outra coisa, o dilúvio, que foi uma tempestade que o mundo nunca se viu. Você tem também a passagem do povo pelo Mar Vermelho, que é uma figura do batismo, isso, eles também, passando pelas águas. Também. Quando eles passaram pelo Jordão em seco para entrar na Terra Prometida, é outra figura do batismo, eles passando pelas águas. Então, eu não tinha visto esse material antes, não sabia dessa publicação, mas eu achei muito interessante. E também aqui você vai além da questão do batismo, né, tratando algumas questões, por exemplo, deixa eu achar aqui um que eu estava vendo agora há pouco. A questão da deusa Diana, que você trata aqui. É aqui, ó, a deusa Diana. Aqui. É aqui, essa daqui. Quem inventou a fábula da deusa Diana, tal, e aí você trata aqui também, trazendo aqui documentação, né? Da própria Bíblia Católica. E você colocou a foto aqui, Bíblia. Né? A própria foto da Bíblia, que aqui fala sobre esse culto idólatra, né? E vocês sabem que contra fotos não há argumentos. Contra fatos e fotos, né, César? Contra fotos.
E muito interessante, aqui você trata também do purgatório, você trata do limbo, Exato. que o limbo caiu, né? Caiu. O Bento XVI, né? Não, e agora tem um documento da Comissão Teológica do Vaticano que admite que durante muitos anos a Igreja Católica Apostólica Romana usou esse expediente para batizar bebezinho. Ó, se você não batizar teu filho e ele morrer, ele vai para o limbo. Inventaram o limbo, gente. E a Igreja Católica agora, no Vaticano, está admitindo que não existe limbo nenhum. Então, durante séculos, eles enganaram as pessoas. Mas tem outras coisas, me perdoe, o irmão católico, deixa eu dizer isso para você. Você quer ir para o céu de verdade? César, eu cheguei aqui no estacionamento, né? Tinha, assim, 4 manobristas, mais um cara que estava retirando o carro dele. Aí eu cheguei com uns livros, esse livro aqui na mão, com vários exemplares. Já fui perguntando, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo, eu quero. Eu falei, então, não basta ser bonzinho, tá certo? Lê isso aqui, você vai entender. Aí fui dando os livros. Quantos trabalham aqui nesse estacionamento? 10 pessoas. Deixei mais livros para eles lerem, porque o nosso objetivo é mostrar a verdade. A pessoa tem que conhecer a verdade e aí ponderar. Eu não imponho, César, eu transmito o conhecimento, a pessoa recebe se quiser, não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é isso que Jesus dizia? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, irmão católico, irmão presbiteriano, irmão metodista, irmão luterano, irmão anglicano, igreja ortodoxa, esse livro não é sobre a sua religião, e sim sobre a coisa mais importante, que é a sua salvação. É isso que você tem que ler, refletir e pensar, porque você não pode partir deste mundo sem cumprir a justiça de Deus que o próprio Jesus cumpriu. Não é isso, César? Por que Jesus, que não precisava se batizar, foi até o Rio Jordão e ele caminhou 110 quilômetros a pé de Nazaré até o Rio Jordão, onde João Batista batizava os pecadores? Por que Jesus andou 110 quilômetros a pé para se batizar? E chegando lá no Rio Jordão, pegou a fila dos pecadores, como se ele também fosse um pecador. Porque Jesus veio, ele é santo, nunca pecou, nem engano se achou na sua boca, mas ele veio para morrer no lugar dos pecadores e ensinar o caminho para os pecadores. Aí ele entrou na fila dos pecadores e esperou a vez dele chegar. Ele entrou na água, quando ele estava dentro da água, na frente do João Batista, o João Batista estremeceu, porque o João Batista era o maior profeta já nascido de mulher, aliás, nascido nesse mundo, vamos falar assim, já nascido nesse mundo, maior que Moisés, maior que Elias, maior que Jeremias, Samuel, maior do que todos, maior que Daniel, né? Então, o João Batista, ele olhou para Jesus e viu quem Jesus é. Não era um galileu, não era um nazareno, não era simplesmente um judeu. Ele viu quem Jesus é, ele estremeceu e ele fala assim, eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Aí Jesus insistiu, João Batista não queria batizar Jesus porque o batismo é para pecadores e Jesus nunca cometeu pecado. O batismo é de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender. O batismo é para salvação e Jesus não precisava de salvação porque ele é o próprio Salvador. Reflita, meu irmão. Mas ele insistiu, João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Opa, quando ele falou isso, João concordou, João Batista batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Se ele saiu logo da água é porque ele estava dentro, né, César? Não tem não, aí não tem saída. Não tem batismo no seco. Não tem. Agora, esse material aqui também deu origem a uma publicação que você fez recente, que é essa carta aberta para o novo Papa. Me fala dessa carta, João Henrique. Gente, as redes sociais, elas censuram qualquer tipo de publicação que contenha denúncias gravíssimas. Eles censuram. Principalmente porque o algoritmo ele vê que aquilo é uma coisa polêmica, então eles não querem dar divulgação. Mas nos sites que nós temos, nos nossos sites, nós publicamos hoje. Hoje saiu no site da Paz e Vida, no site da Rádio Feliz, no site da Escola de Teologia, enfim. Porque isso tem que ser dito. O Papa atual, Leão XIV, ele está nesse momento na Turquia,
abraçando os muçulmanos. Não é? Como se a gente pudesse ter uma convivência espiritual normal. Desculpa a palavra. Aliás, o catecismo da igreja fala que os muçulmanos e os católicos têm o mesmo Deus. E aí já é um problema, porque... Já é um problema. O Alá não é o Deus da Bíblia, né? Não é. Mas enfim. Não, você sabe disso. Então, o Papa está lá fazendo, vamos dizer, as pazes com os muçulmanos. Mas não dá, minha gente. Olha, não dá. Isso não. Eu sou totalmente contra o ecumenismo. Desculpa, eu sou contra o ecumenismo, César. Porque o ecumenismo é uma salada de frutas que vai criar uma confusão espiritual. Aliás, já criou essa confusão. E nós não podemos dizer, agora nós temos um café de oração e os padres estão vindo também. Que venham para se converter, para se arrepender. César, eu vou te contar um caso. Essa carta aí, agora sim, dá um zoom aí maior. Então você fez esse documento falando, se posicionando a respeito do que aí nesse documento? É o seguinte, o Papa está lá e ele, na Turquia, diz que precisa haver transparência entre as religiões. E é essa transparência que essa carta está cobrando, porque no ano de 1970, o chanceler alemão, Willy Brandt, ele, em nome do povo alemão, pediu publicamente perdão aos judeus pelo que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, quando perseguiram, desapropriaram e exterminaram, incineraram 6 milhões de judeus. Aí, em 1970, esse chanceler alemão foi lá e pediu perdão publicamente. Isso é bom. É o reconhecimento público de um erro. Agora, você sabia, você sabe, César, talvez o nosso ouvinte não entenda e não saiba, é que os papas, ao longo da história, e isso a partir do ano 380 da era cristã, tá bom? Porque antes do ano 380 não havia papas, tá bom? Antes do ano 380 não existia Igreja Católica Apostólica Romana, só cristãos. Então, do ano 380 para cá, quando a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por um imperador, né, um imperador pagão, sem conhecimento bíblico, sem teologia, ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana por um édito, o Édito de Tessalônica. Isso tudo que eu estou falando é história. Quem quiser pesquisar, pesquisa. Essa carta fala disso. E chama-se Conctus Populus, que significa para todos os povos. Determinando que todas as pessoas do Império Romano, e Roma dominava o mundo naquela época ainda, seguissem a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja oficial do Império Romano. E ele pegou o bispo de Roma, chamado Damaso I, e investiu ele como autoridade máxima dessa nova... Todo mundo tinha que ter a mesma fé do Damaso, é isso mesmo? E mandou todo mundo seguir a fé do Damaso. Só que o Damaso já era idólatra, porque Roma adorava muitas imagens, muitos deuses. E ali começou a corrupção total do cristianismo. E a pessoa hoje está numa igreja católica, né? Ela pensa, não, é a igreja original de Cristo. Poxa, não fala isso, é que você não conhece a história. Essa carta eu estou cobrando o Papa para ele ser transparente, para ele admitir que os papas do ano 380 para cá mataram mais cristãos não católicos do que os nazistas mataram de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou mentindo, não. Leia o livro, por favor. Leia o livro, está aqui. E leia essa carta aberta. Coloca a carta de novo aí, por favor. Põe a carta, leia essa carta aberta. Então, eu estou pedindo ao Papa Leão XIV que ele fale em nome da transparência, Sérgio, que ele seja transparente e siga o exemplo do chanceler alemão e tenha a dignidade de vir a público e pedir perdão a todos os cristãos não católicos que eles perseguiram e assassinaram. Gente, vocês não vão acreditar, são milhões de pessoas. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus, mas esse número é fichinha perto da quantidade de cristãos não católicos que os papas perseguiram e mataram, inclusive queimando vivos na fogueira. Você sabe disso, Sérgio? É, verdade. Já pensou que crueldade? Você teria coragem, me diga aqui, meu amigo, minha amiga, você teria coragem, para qual câmera eu olho? Para essa aqui. Você teria coragem, fala sério, de pegar o teu cachorrinho
hein? Que te deu uma mordida, você está com raiva do cachorro. Você teria coragem de jogar ele vivo no fogo? Isso não é uma crueldade? Só que os cristãos anabatistas, e fala Anabatista, deixa eu explicar, posso falar para eles o que é Anabatista? O Ana é uma palavra grega, que significa novamente. E batista vem do baptizo em grego também, que significa batizar. Então, os anabatistas, eles pregavam que as pessoas que eram batizadas apenas na infância ou bebezinhas deveriam se batizar novamente. Por isso que eles foram apelidados jocosamente para tirar sarro, de anabatistas. Então, os papas perseguiram os anabatistas, com apoio também de Lutero, com apoio de João Calvino, e eles foram exterminados, 100 mil. E os albigenses, a pessoa fala, o que é isso, albigenses? Também pregavam a mesma coisa. Eles eram da região de Albi, na França, por isso o nome albigenses. Eles foram assassinados aos milhares, por ordem dos papas, porque pregavam a mesma coisa. Então você tem que conhecer a história e pensar, espera um pouquinho, a igreja original de Cristo, a igreja católica não é a igreja original de Cristo, porque ela só surgiu no ano 380 da era cristã. Dia 27 de fevereiro, para ser mais preciso para você. Isso é história, eu não estou inventando. Então você precisa conhecer a história para parar de dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja original de Cristo. Eu pergunto, a igreja original de Cristo queimaria não católicos, cristãos não católicos na fogueira, só porque pregavam a palavra? Eles proibiram a leitura da Bíblia Sagrada numa determinada época. A Igreja Católica Apostólica Romana, através dos papas e de seus concílios, criou um índice de livros proibidos e incluiu a Bíblia no índice dos livros proibidos. E proibia a leitura da Bíblia e dizia que quem lia a Bíblia ficava louco. E eles queimavam as Bíblias em praça pública. E eles incentivavam os fiéis a denunciarem vizinhos e parentes que estivessem com um exemplar da Bíblia, ou lendo a Bíblia, ou fazendo estudo bíblico em casa. E aí essas pessoas eram presas e sem julgamento, um julgamento falso, eram levadas vivas e queimadas na fogueira. Eles queimaram, primeiro queimaram as Bíblias, porque eles não queriam que o povo lesse a Bíblia, e depois eles começaram a queimar os leitores da Bíblia. Por que isso? Porque os ensinamentos da Bíblia católica, apostólica, romana, que é igual a nossa, traz condenações severas às práticas romanas, que eles inventaram e diziam que eram tradições dos apóstolos, inclusive o batismo infantil. Eles falam, a gente batiza bebezinho porque era a tradição dos apóstolos. Grande mentira. Nenhum apóstolo de Jesus jamais batizou um bebezinho. Grande mentira. Então, tudo que eles inventam e não está na Bíblia, é tradição dos apóstolos. Você precisa acordar. Você quer ir para o céu? Vou perguntar para quem está nos assistindo. Você quer ir para o céu ou não quer? Eu sou pregador, eu sou ganhador de almas. A minha missão é essa. Eu não tenho medo de prisão, de fogueira, de perseguição, não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não escrevia esses livros, não escrevia essas cartas e não pregaria o Evangelho. Eu não tenho medo. Eu prego a verdade. Eu prego o Evangelho e vou continuar pregando enquanto Deus me der saúde. Mas eu quero que você, que quer ir para o céu, descubra a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez eu estava na Vila Maria, no Piauí. Você sabe que no Piauí, César, 98% da população é católica, né? Não é batizada nas águas depois de adulta, 98%. Aí nós inauguramos uma igreja num bairro chamado Vila Maria, em Teresina. E eu fui para a inauguração. No dia teve greve de ônibus. O pessoal foi de bicicleta, foi a pé, foi de charrete, foi de cavalo. O pessoal deu um jeito, né? E lotadérrima a igreja. E eu preguei a palavra. Quando eu terminei, veio uma senhorinha, uma velhinha, conversar comigo com uma Bíblia católica grande, carregando. E ela falou assim, eu lembro direitinho. Pastor, eu sempre te ouço na rádio e fico conferindo na Bíblia católica. E eu digo, o que esse pastor está falando é a verdade. Então tem que ler a Bíblia, gente. O católico não lê a Bíblia. Essa diferença, né, do pedobatismo, né, e do credobatismo é a bandeira que os anabatistas levantaram,
Nós estamos falando do século XVI, no começo do século XVI, mas é 1500 e pouco. Mas antes dos anabatistas sempre tiveram movimentos que eram contrários ao batismo de bebês. E depois dos anabatistas vem a reforma, porque os anabatistas são antes da reforma, e aí depois vem a reforma. E, de fato, aquilo que o pastor João Ribe falou, você tem os principais ícones da reforma, infelizmente eles eram pedobatistas também, né? Então é uma coisa que passa pela reforma. A reforma foi muito importante, de fato, mas o pedobatismo se manteve. Pois né? o batismo infantil. Linhas. Né? E por que, César? Você sabe por quê, né? Minha gente, por que a Igreja Católica Apostólica Romana batiza bebezinho? Por que as igrejas, né, calvinistas e as igrejas protestantes históricas batizam bebezinhos? Pelo mesmo motivo da Igreja Católica Apostólica Romana. Para criar fiéis automaticamente sem precisar pregar o Evangelho. Porque Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Primeiro eu tenho que pregar o Evangelho, e quem crer eu batizo. Essa é a regra que Jesus colocou, não fui eu. Então, quando batiza bebê, o bebezinho cresce falando que é católico, sem nunca ter sido. Nunca creu em nada e não foi a sua decisão. E pensa que é batizado e não foi. Pelo mesmo motivo, desculpa falar a denominação, mas a igreja presbiteriana batiza bebezinho, porque o bebezinho cresce falando, eu sou presbiteriano, sem nunca ter sido batizado. Esse é o problema. Não cumpriu a justiça de Deus. A igreja metodista, a mesma coisa. A igreja luterana, a mesma coisa. Por que você acha que eles perseguiram os anabatistas junto com a igreja romana? Porque não querem que isso seja falado. E a gente está falando aqui, até te agradeço o espaço, além do teu podcast que nós estamos falando, tá o nosso também no ar aí. Tá. Estamos ao vivo, minha gente. Pelo canal João Ribe Palharim também. Também, tá tudo ao vivo aí. Quer dizer, a gente quer divulgar a verdade, pregar a verdade. E a verdade incendeia, viu, César? A verdade pega fogo. Nós temos que pregar a verdade, mesmo que haja perseguição, porque pagaram um preço antes da gente. Os anabatistas, os albigenses e os padres, na época, que foram contra a Igreja Romana, foram para a fogueira também. É verdade. Foram muitos padres que não aceitavam as invenções dos papas romanos, os gulosos papas romanos que inventaram até o purgatório. Eles queriam reformar a Basílica de Pedro, e eles então contrataram o Tetzel, que era um frade especialista em vender perdões, vender salvação. E esse Tetzel, ele treinou milhares de padres para que saíssem nas ruas das cidades e aldeias, anunciando sem nenhum tipo de vergonha. Eles diziam assim, joguem as moedas no cofre, porque assim que a moeda cair no cofre tilintando, a alma do purgatório sairá voando. E as pessoas, né, não existe purgatório, não tem nada disso, mas as pessoas jogando moeda lá dentro. O purgatório foi inventado para arrecadar, minha gente, muito dinheiro. Mas tudo em cima da mentira. Você precisa ler esse livro. O espaço aqui, né, César? Legal, o espaço é curto, mas é muito legal. Aonde a pessoa pode encontrar esse livro, professor João? Nessa carta que nós publicamos, tem o QR Code para ela baixar o livro de graça. Ela está publicada lá no site, seu canal. Na pazevida.org. Pazevida.org. Também na Rádio Feliz FM. Rádio Feliz FM. Na Escola Superior de Teologia, ESTJP, você digita aí, e você vai ter a carta, todos os nossos sites. No seu arroba também, no Instagram ou não? No Instagram eles censuraram. As redes sociais não vão querer publicar isso. Entendeu? Que interessante, eu quero que você pegue essa carta aí, copie, eu quero que você espalhe. Quero que você espalhe, porque nós temos que espalhar. Quantos parentes seus não cumpriram a justiça de Deus? Tenho certeza que você quer que eles também, né, ganhem a salvação. Você quer ou não quer que a tua família seja salva, tua parentela, teus amigos, as pessoas que você ama? Tem que cumprir a justiça de Deus. Foi o que eu falei aqui no estacionamento quando eu cheguei na Avenida Paulista. Falei para os manobristas, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão.
Eu falei, não adianta ser bonzinho, porque a pessoa pensa que ser bonzinho vai para o céu, né? Fala um pouquinho sobre isso, César. A salvação, o cristianismo é a única fé que tem um salvador pessoal. Quem salva é uma pessoa, não é um conjunto de obras que você faz, não é... Quem salva é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. E ele disse, né, quem crer e for batizado será salvo. A gente relativiza essa questão do batismo. Mas o batismo não salva, quem salva é o Salvador. Quem salva é a pessoa de Jesus. Mas ele, que é o Salvador, disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, eu não sou pedobatista, eu acredito que a pessoa tem que confessar Cristo como Salvador único e suficiente, Sim. receber Jesus Cristo como Salvador da sua alma. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação, debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é muito importante que você confesse Jesus Cristo como Salvador e que você se submeta ao batismo de forma consciente. E por imersão. E por imersão, de César, preferência, né? aqui nesse livro, aproveitando o teu gancho aí, você sabe que recentemente os cardeais do mundo inteiro foram convocados pelo Papa João Paulo II para que tivesse uma reunião de emergência. O Papa estava muito bravo, o João Paulo II. Ele estava muito bravo com os cardeais, porque as igrejas evangélicas, especialmente no Brasil e na América Latina, estavam conquistando muitos católicos, os católicos se convertendo. Aí o Papa já deu o tema e era para sacudir os cardeais, dar bronca nos cardeais. Isso aconteceu em 2001. E saiu uma página inteira no jornal Estado de São Paulo sobre essa reunião dos cardeais do mundo todo com o Papa João Paulo II. E os cardeais que não queriam levar broncas à toa fizeram uma sugestão para o Papa João Paulo II. Fizeram um relatório, inclusive aqui no Brasil. Levaram uma sugestão pronta, dizendo o seguinte: somente uma catequese, pregação, né? Que anuncie Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é que pode deter a migração dos católicos para as igrejas evangélicas. Sabe o que o Papa João Paulo II fez? Jogou no lixo a sugestão dos cardeais. Se você pegar esse livro aqui na página 65 e mirar nesse QR Code aqui, ó, dá para ver aqui, aí? Página 65. Vai justamente para essa matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, que os cardeais do Brasil e do mundo, todos da América Latina, sugeriram para o Papa que deveria pregar somente Jesus. Mas isso implicaria no quê? Por que o Papa João Paulo II ignorou a sugestão dos cardeais? Porque aí teria que fechar o santuário de Fátima, que rende lucrativas peregrinações, teria que fechar o santuário de Aparecida, que rende lucrativas peregrinações, o de Lourdes, o de Guadalupe, né? E assim por diante. Teria que fechar um monte de santuários que são idólatras, que tem uma imagem lá que eles falam que é santa. Eles teriam que fechar isso e falar, não tem mais ídolo na nossa igreja, agora é só Jesus. Aí, quem que está interessado em adorar a Deus em espírito e em verdade? Essa aqui é a polêmica, minha gente. Jesus disse, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus procura os verdadeiros adoradores. E para você que está acompanhando, né, você pode retirar esse aqui, vai na Paz e Vida e você vai conseguir, por exemplo, esse material aqui, e é de graça. Eu não sei se você também tem ele digital, não sei tem. Se a pessoa mirar no QR Code daquela carta, vai conseguir digital também. Você consegue ele digital. Consegue baixar. Bom, Pastor João Ribe, um prazer te receber aqui no nosso programa, cara, muito legal. Ficou grande o programa, hein? Mas ficou bom, não ficou? Ficou excelente. E parabéns por esse trabalho. Você atende aqui em São Paulo em alguma igreja? Eu viajo muito. Sábado agora eu prego no Canto pela Paz do Rio de Janeiro, no Parque Madureira, e vai distribuir milhares e milhares desse livro aqui, né? E eu continuo. Depois eu prego na Vila da Penha, na sede do Rio de Janeiro. E depois volto para São Paulo. Eu fico aqui em São Paulo. Hoje aqui em São Paulo você minha base é São Paulo, mas eu viajo muito, né, Sérgio? Nem sempre eu tô. Mas tem algum dia da semana que você tenta ficar em São Paulo, não? Olha, garantido que eu posso dizer para você, é compromisso, é a segunda segunda-feira do mês.
que é a reunião geral de líderes, aí eu venho e trago uma Você tá palavra. ali em Santana. Santana. Tietê, né? Ali, Tietê, ao isso. lado da rodoviária Isso. Tietê. Legal. Falando nisso, onde que é a sua igreja? Campinas. Ah, você é de Campinas? Caramba, você sabe quem é muito meu amigo, que foi muito tempo pastor lá em Campinas? O Flausilino. Pastor Flausilino. Conhece ele? Não, de nome. De nome. Ele é o titular do primeiro cartório aqui da capital, e ele é pastor da Assembleia lá, e ele foi durante muitos Acho que anos. É do Belém, né? Eu acho que É do Belém, do Assembleia Ministério. Belém, É. isso mesmo, Belém, Belém, exatamente. É do Belém. E é muito meu amigo, então, Campinas. A minha mãe nasceu em Campinas. Ah, e você nasceu em Piracicaba. Que legal. Tudo ali, né? Que legal, pertinho. Mas eu quero agradecer, pastor João Ribe, quais são suas redes sociais? Qual que você usa mais? Como a pessoa te acha? Eu gosto muito do Instagram, @JoãoRibe. Eu curto o Instagram, eu acho que é bem prático, né? É legal. Então, curto. João Ribe, Palharim, lá no Instagram. E também o canal do YouTube, né? O canal do YouTube, João Ribe Palharim também. João Ribe. E a minha equipe que falou, pastor, deixa a gente fazer também no X. Pode fazer. Deixa eu colocar também um canal no TikTok. Porque o TikTok, quando começou, eu não gostei. Eu também não, é muito molecadinha. Tal, Molecadinho, só sensuais. dancinha, só striptease, né? Só pornografia. Eu falei, mas não, agora não. Tá melhorando, né? Gerando conteúdo legal também. Tá conteúdo legal. Então, no TikTok já deu uma explosão, né? E o TikTok cresce rápido, né? Cresce rápido e diz que viraliza mais do que o Instagram, né? É, verdade. O TikTok está entregando mais do que o Instagram. O Instagram, Facebook também, que está ligado, né, com o Instagram. Acho que tem uns... pastor Marcelo, quantas pessoas tem no Facebook? No Facebook estamos com 800 mil também. 800 mil, um pouquinho mais, né? 870 mil no Facebook. Mas eu não entro no Facebook, rapaz. Eu só entro no Instagram. Porque o Instagram você compartilha lá, vai pro Facebook. Né? Vai pro Facebook. Qual outro? O YouTube também, dificilmente eu entro no YouTube. Eles que põem o material, pastor Marcelo, mas está crescendo também o YouTube, né? Porque o YouTube é mais difícil crescer. Muito o difícil. TikTok é facinho, o YouTube é difícil. E o Instagram está no meio. Ali, César, e a gente tem que usar essas plataformas para levar Jesus. Tem que usar. Eu gosto muito de rádio, você também. Mas o rádio se tornou um dos veículos. Antigamente o rádio era... Eu sou apaixonado, eu sou entusiasta do rádio, mas hoje em dia, se você não estiver nas plataformas digitais, é difícil. E o YouTube hoje substituiu em muito a televisão, né? Substituiu. Antes você arrebentava. A TV você tinha 5 canais. Exatamente. Né? Exatamente. Então arrebentava. Hoje não. Fora a TV a cabo, as TVs Vocês Samsung. estão na TV também? Estamos, na RBI, toda noite, às 10 da noite. Rádios também, né? Rádios. Aqui em São Paulo eu já fui Eu fui num programa da sua rádio. Você foi lá na Bianca? Foi a sua filha, A Bianca Palharim. Aliás, ela está no ar agora, nós estamos concorrendo com ela, viu? Exatamente. Então, Bianquinha, linda. E uma benção, cara. Gostei muito mesmo. Mas o rádio muito e mesmo. o teu podcast e a nossa rede social, não é que está concorrendo com a Rádio Feliz, são canais diferentes, né, são César? canais diferentes, públicos. É lógico que hoje nós temos muita gente aqui nos assistindo, com certeza. Com certeza, mas eu sou entusiasta do rádio, mas é aquilo que você falou, né? Você tem que estar em várias plataformas. Eu não sabia que você tinha ido na Feliz FM. Aqui do lado, nós somos fui vizinhos. faz o quê? Um ano? Precisa voltar faz lá. Um ano. Volta lá. 6 meses? Não, acho que faz mais. O pastor Alan Jones, que está ali. Vem aqui, pastor Alan, deixa o povo te ver. Nós não somos exclusivistas. Tem algumas pessoas da minha equipe aqui. Esse moço é professor de teologia. Você estava com ele no podcast? Ele ajuda. Aliás, a Bianca deve estar brava que você não está lá. Foi uma boca. E também está ali o pastor Marcelo. Vem aqui, pastor Marcelo. Deixa eu te apresentar. Esse daqui é o meu diretor de TV. Esse homem, cara, é um gênio. Esse cara, prazer, Marcelo. Ele é um gênio. Como eu agradeço a Deus pela vida do pastor Marcelo. Aqui tem o Johnny Braga. O Johnny Braga, você conhece, ele que agendou com você, né? Foi. O Johnny não faz tudo, cara. O Johnny é uma fera. Conhece todo mundo. Obrigado, Glória Johnny. E está ali o homem que toma conta da tesouraria. Ele pode mostrar o rosto também. Ninguém vai te sequestrar, não. Mesmo porque você não vai dar senha para ninguém, você morre antes. Né?
Como O que é o pastor nome dele? Alessandro Gomes. Alessandro. É uma, Deus meu... abençoe, Alessandro. Ó, Pois a é. maioria aqui está comigo desde os 14 anos de idade. Que legal. É, a gente forma discípulos Que e eles bênção. ficam e são bênçãos, graças a Deus. Ô César, mas eu que quero te agradecer de coração. Muito bom. A Feliz FM está de portas abertas para você em Obrigado rede pelo nacional. carinho, obrigado. Quando você fala na Feliz FM, até no livro tem aqui, né? Você fala com Rio de Janeiro simultaneamente, você fala com Curitiba, com Distrito Federal e com Teresina. São 5 emissoras em rede. Quando você vai lá dar Que uma legal, entrevista para a cara. Bianca, você está falando em 5 emissoras e mais o Alexia. Tá no Alexa também. Na Alexa Feliz FM, ela já começa a transmitir. E que mais? E YouTube, né? E tudo. Também, Ah, YouTube já sim, transmite redes sociais também. de monte, né? Então vai sim, vai lá na Bianca, porque teu trabalho é lindo. Muito bom, Então, a gente obrigado. tem que ajudar quem está Obrigado mesmo. na causa, Deus quem está abençoe. realmente na causa. E fica a dica aí para você. Entra lá nas redes sociais, baixa o conteúdo, vai lá na Paz Vida para você receber esse material aqui. E seja também um divulgador, distribua, contribua. Tem sempre a possibilidade de você contribuir com o projeto que sustenta todo esse projeto de distribuição gratuita de livros, que é um projeto milionário, obviamente. Mas Pregadores do Telhado. é o projeto Pregadores do Telhado. E com certeza vai ser bênção. Pastor João Ribeiro, Eu mais uma agradeço. vez, muito obrigado, querido. Eu que estou agradecido, tá, César? Gostei de te conhecer pessoalmente. Tamo junto, Deus abençoe. Ele é o maior pregador do Brasil, 1,90m. Eu só tenho Esse 1,82m. esse cara é um grande evangelista. E eu queria deixar isso registrado, porque Obrigado. eu tenho percebido, não agora, né? De muitos anos atrás, que sempre a pregação do pastor João Ribe, o que importa no final é que a pessoa se decida por Cristo. Exatamente. E isso é muito importante. É o único Salvador. Exatamente. Então a Ó, pessoa o tem que se Papa decidir João por Cristo. II não quis a sugestão dos cardeais, mas eu aprovo. É isso Eu aí. aprovo. E tá lá na carta aberta. Bom, Deus abençoe a todos vocês.